Ô, Pimentel, vamos lá. Uma fala importante do Tite. Eu respeito muito o Tite, respeito muito a história do Tite no futebol, o que o Tite construiu até hoje. Mas tem um tema que o Tite toca que eu não posso respeitar o Tite, e não vou respeitar o Tite em hipótese alguma, que é a polêmica criada na última semana, inclusive com o Alfredo Sampaio, técnico de futebol também, e presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais do Futebol do Rio de Janeiro. O Tite esteve sentado à cadeira de técnico da seleção brasileira durante o ciclo de 2 Copas do Mundo. Durante 6 anos, o Tite foi técnico da seleção brasileira. Naquele período, treinadores de futebol, jogadores de futebol já reclamavam do calendário do futebol brasileiro. E ninguém mais do que o Tite tinha o poder, pelo menos da palavra, de se reunir com os treinadores, de ouvir a demanda dos treinadores, até porque são colegas dele de trabalho e ele, na minha visão, seria o representante dos técnicos por ser o treinador da seleção brasileira. O Tite tinha poder de conversar com o presidente da CBF, com o diretor de competições da CBF, para pelo menos tentar entender o calendário e levar o pensamento dos técnicos, jogadores, fisiologistas, preparadores físicos, médicos do futebol brasileiro. Até porque é muito fácil hoje você culpar somente a CBF e esquecer que o seu presidente, em outubro, vai lá e assina a temporada do ano seguinte. Mas quando técnico da seleção brasileira, eu jamais vi o Tite em uma entrevista coletiva falar alguma coisa desse tema. Como o Tite falava antes de ser técnico da seleção brasileira sobre corrupção na CBF. E durante o seu período em que esteve como técnico da seleção brasileira, muita corrupção aconteceu, muitas denúncias aconteceram e o Tite, perguntado algumas vezes em entrevista coletiva, jamais falou sobre o tema. Então, para mim, o Tite que eu respeito como técnico, a história do Tite, é um grande hipócrita quando o Flamengo começa a perder, a sofrer com lesão, a sofrer com cansaço, e ele aparece em toda entrevista coletiva agora reclamando do calendário. Ele é um hipócrita quando esse é o assunto, porque ele ficou durante 6 anos com a caneta na mão, para pelo menos conversar com o presidente da CBF, com o diretor de competições e ser o representante dos técnicos do futebol brasileiro. O pelo menos não convocar os jogadores que atuam no Brasil, né? Exatamente. Além disso, ele convocava os jogadores que atuavam no Brasil quando treinadores, jogadores e torcedores reclamavam. E aí o repórter, ainda há pouco, fez uma boa pergunta para o Tite. Sidão Marinho. Sidão Marinho, filho do Sidney Marinho, da Litoral News. E o tipo de resposta que o Tite deu, a gente que tem um pouco de conhecimento no meio do futebol, Pimentel, já nos mostra como está o ambiente e qual é o caminho que o Tite deve percorrer nos próximos dias. O Tite está desestabilizado. O Tite não teve estabilidade como um técnico de seleção brasileira para responder um questionamento que foi muito bem feito. E aí ele começa a dizer para o Sidão Marinho, aí, não, você não, grande parte da torcida não, porque são 40 milhões, fale por você, está certo. O repórter tem que falar por ele, mas o repórter está no dia a dia conversando com o torcedor, tem gente participando no chat da rádio dele, e ele está sentindo qual é o ambiente. O ambiente no Twitter hoje era de pedir a cabeça do Tite. Será que é a maioria? Não sei, mas grande parte, como ele disse. Então o Tite perdeu o controle, está descontrolado. Nessa resposta, ele se mostrou ainda mais descontrolado. Acho que é um caminho já de encerramento de relacionamento. E quando o assunto é calendário, Tite, para mim, não passa de um hipócrita.